Eu começo com essas duas cadelas da raça Pitbull. A Dara, que é a caramelo, olha o olhar, dócil demais, não atacou ninguém, tá? E a Frida, a pretinha. Essas duas cadelas foram mortas e tem um lugar aqui de São Paulo que disse, porque a gente viu que elas estavam doentes. Doentes, uma pinóia. Não tinha nenhum laudo, não fizeram nenhum tipo de exame, não apresentaram nada. É que as cadelas foram levadas para um lugar. Vou contar para você a história. E esse lugar precisa ser investigado. Tudo começa quando os donos vão viajar. Aí eles pedem para um familiar. Cuide, por favor. O portão fica entreaberto, as fujonas vão para a rua, abanando o rabinho para todo mundo, não morderam ninguém, não atacaram ninguém. São dóceis. Foram parar numa rodovia até que, uma hora depois, chamaram a atenção de um casal que passou por ali, certo? Aí, esse casal, uma bióloga e um veterinário, olha só que sorte, eles resgataram essas cadelas e chamaram o pessoal da concessionária, que pegou as duas e levou para o lugar que você vai ver na reportagem. Esse local, ele é usado, Lombardi, para receber outros cães que são encontrados abandonados e que não tem lar. Eles ficam lá provisoriamente. Mas chama a atenção que lá, quando a dona do cão chegou, das cadelas, viu tudo isso e foi até esse local, é que ela recebeu a notícia, poxa, eu sou a mãezinha lá das cadelas que sumiram. Ah, puxa vida, tem uma notícia triste. Nós tivemos que matar porque elas estavam muito doentes. Matar? Não, desculpa, foi eutanásia. Não tem esse negócio de matar, senão você vai achar que foi com um martelo na cabeça. Foi eutanásia. A dona já começou a ficar revoltada. Como assim eutanásia? Ela vai ao veterinário constantemente, tem exame de sangue, tem tudo. Nenhum cachorro fica assim, doente de uma hora para outra. Cadê os exames? Nós não temos. Então vocês viram e decidiram matar, fazer uma eutanásia assim? Ô Lombardi. Do nada, né? Que história é essa? Que lugar é esse aqui de São Paulo? Mal explicado, hein? Porque outros cães são levados para lá. Agora vem o questionamento. Será que esse local tem feito isso com outros animais também? Vamos ver? Vamos embora. O que era para ser mais um resgate de rotina gerou uma denúncia grave, com repercussão imediata nas redes sociais. E agora a gente está, parece, descobrindo, a gente foi a ponta de um iceberg e parece que a questão é muito pior, né? A gente está quase dizendo que a gente está descobrindo um esquema de assassinato nas rodovias. Uma rodovia movimentada, duas cachorras perdidas e um desfecho traumático e inesperado. E a gente só conseguiu chegar nesse ponto porque esses animais em específico tinham tutores. Então os tutores foram atrás. Quantos outros? Porque resgate nas vias acontecem todos os dias, milhares. Dara e Frida são mãe e filha, verdadeiros xodós dos tutores que vivem em Atibaia, interior de São Paulo. Dara é da raça Pitbull e a Frida uma mistura de Pitbull com vira-lata. O casal precisou fazer uma viagem, mas deixou uma pessoa responsável pelos cuidados com a duplinha, que além de dócil, é sapeca. Aí já sabe. Dara e Frida aproveitaram um momento de distração para fugir. Uma aventura e tanto. As cadelas caminharam por mais de 1 hora até que foram encontradas na rodovia Pedro I por Diego e Luciana. Por sorte, ele é veterinário e ela, bióloga. Vocês que já têm essa experiência, né, de sempre resgatarem animais em situação de perigo, às vezes vocês estão ali passando por uma estrada, percebem uma situação estranha e vão lá fazer essa análise. Eu queria saber de vocês inicialmente, em quais condições vocês encontraram ali as duas cadelinhas? Elas estavam realmente com um quadro de saúde muito debilitadas ou elas estavam assim assustadas? Como é que elas estavam? O aspecto físico delas? Ambas estavam muito bem, elas estavam cansadas, obviamente, porque a gente não sabe desde que horas elas tinham fugido, mas parece que foi muito recente aí entre o encontro e o horário delas terem fugido. Tava muito quente, muito calor mesmo, então elas estavam com muita sede, mas aparentemente o aspecto físico estava normal, elas só estavam exaustas e muito estressadas, né? Porque elas tinham quase sido atropeladas. Os animais receberam água, carinho, comida e até uma coleira improvisada. Restava agora pedir ajuda. O casal ligou então para a concessionária que administra a rodovia e também compartilhou a situação nas redes sociais. Não demorou muito e os tutores de Dara e Frida foram encontrados. Eles acreditavam que o resgate tinha sido concluído com sucesso.
Ele entregou os cachorros para um funcionário chamado Luiz. Esse Luiz explicou toda a situação para o Diego, falando que estavam fazendo uma ficha, elas dali iam passar num veterinário, numa clínica veterinária, porque estavam cansadas. Uma das cachorras tinha 7 anos de idade, a outra 2. Explicou toda a situação, falou que ia ser feito. Quando a concessionária finalmente apresentou informações sobre as cachorras, veio a notícia que os tutores não esperavam. Falei, olha, as pessoas vão cair em cima de vocês, por quê? Eram 2 cachorras saudáveis, né? Não tinha problema algum. Se aconteceu alguma coisa com elas, foi ali no caminho da rota, foi ali no veterinário, laudaram o laudo, até porque o laudo não está nem assinado, né? Então, ela não quis saber. Todo o suporte que ela não deu nos dias que eu tava procurando as cachorras, ela continua não dando assim que aconteceu esse problema. Na ficha da clínica, em que a concessionária aparece como dona dos animais, o laudo apontou que as cadelas tinham politraumatismos com diversas escoriações pelo corpo e suspeita de atropelamento e febre. Na conclusão do laudo, o inesperado: a aplicação de eutanásia e o envio dos corpos dos animais para o crematório municipal. Uma notícia que deixou indignados não só os tutores, mas principalmente o casal que fez o resgate das cadelas. A denúncia levanta a questão sobre a legalidade do uso da eutanásia em animais. Em quais casos o procedimento é adotado? De quem é a responsabilidade pela autorização? O tutor ele tem que autorizar essa eutanásia, né? Ele tem que autorizar essa eutanásia. Então, essa é a questão, né? Para mim é inconcebível esses animais chegarem simplesmente sem tentarem procurar o tutor, decidirem pela eutanásia dos animais. O caso foi denunciado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e também na Polícia Civil, que vai investigar a conduta dos profissionais envolvidos na morte das cadelas. Para essa especialista em direito animal, o procedimento foi irregular e cabe processo. Eu entendo que é caso da responsabilização nas 3 esferas previstas no direito brasileiro, que é o caso da responsabilização civil, criminal e também administrativa. Por quê? Porque a prática da eutanásia ela está prevista em lei. Se não se encaixar naquelas situações que a lei prevê em se tratando de cães e gatos recolhidos a centros de zoonoses ou mesmo abrigos ou instituições congêneres, além do que da situação do animal estar ser portador de uma doença grave ou mesmo infecto-contagiosa que tenha risco de transmissão tanto para outros animais quanto para humanos, não se justifica a eutanásia. Nesta publicação nas redes sociais, a concessionária responsável pela rodovia confirmou a aplicação da eutanásia, alegando que a medida foi necessária para acabar com o sofrimento dos animais, que apresentavam um quadro clínico grave depois de terem sido atropelados. A nota diz ainda que a concessionária vai acionar a justiça para que as denúncias e acusações do casal sejam comprovadas. Muito abalada com tudo o que aconteceu, a tutora dos animais também vai buscar providências para que o caso seja esclarecido e sirva de alerta. Até agora nada. A Rota das Bandeiras fez um pronunciamento no Instagram e foram só mentiras e mentiras, né? E é isso. Infelizmente foi o que aconteceu. Infelizmente mataram as 2. Não tem muito o que fazer agora. A gente pediu as câmeras de segurança da clínica veterinária e não quiseram dar pra gente, falaram que estavam inoperante. Eu acho muito suspeito porque quem encontrou as 2 é veterinário, tá? O veterinário e a bióloga. Ele viu as cadelas, elas não estavam aparentemente doentes, não tinham sinais. O cara deu uma examinada, ele falou isso, e o cara foi lá e entregou para a concessionária. Então, se as 2 cachorras estavam bem quando foram entregues pelo veterinário que as encontrou para a concessionária, o que aconteceu no meio do caminho? Será que a concessionária, ao transportar as 2 cachorras, permitiu que elas chegassem lá acidentadas, machucadas? Aí entregou desse jeito, machucadas para o pessoal? Ou não, o pessoal recebeu as cadelas sãs e decidiu fazer a eutanásia assim, ó, da noite para o dia. Isso tem que ser respondido, tem que ser investigado, não dá para ficar assim. Não, o que eu sei é que não dá para ficar assim, Lombardi. Os tutores têm que
ir na polícia, e a polícia, se não foram, apresentar uma queixa. E a polícia vai apurar para saber se a história da concessionária é verdadeira. Não é? Se a história... os cães não tinham nada. E poucos dias depois os cães têm tudo. Eu estava lendo num relatório ali, nossa, encontraram tanta coisa nos cães que aí era para ter... O veterinário que os encontrou teria visto, né? Não é assim. É um absurdo, um absurdo.